liga como é que ficou aqui a nossa mesa, muito top. Lembrando que eu organizei aqui as principais ferramentas para eletrônica e lembrando também que simplesmente quando a gente chegar na aula que for fazer a manutenção com cada ferramenta dessa aqui, eu vou estar explicando para vocês melhor ainda como é que você usa essas ferramentas na prática. Porque aqui eu quero apenas mostrar por cima para vocês aí como é que cada ferramenta dessa que está na mesa aqui, como é que cada uma delas funciona. Eu vou até ficar em pé agora, tropa. Fala, turma da Brodic, Charles aqui. E hoje eu vou estar mostrando na prática quais são as ferramentas que você deve utilizar aí simplesmente ou para poder criar projetos eletrônicos, como essa Mini Hilux aqui que toca um som violento, ou também para simplesmente fazer manutenção em placas eletrônicas. Essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês é as ferramentas que eu uso tanto para criar projetos eletrônicos como a Mini Hilux e tanto para fazer manutenções em placas eletrônicas como essas que eu estou mostrando aqui para vocês. Então vocês vão ser aptos, né? Lembrando que para vocês fazer manutenção em placa ou criar projetos eletrônicos, vocês não precisam apenas ter essas ferramentas. Vocês têm que ter o conhecimento. E o conhecimento está no nosso site brodic.com, no nosso curso completo de eletrônica do absoluto zero. Então vamos lá, pessoal. Lembrando sempre, dá um zoom na mesa para vocês verem a bagunça que está essa mesa, o tanto de ferramentas que eu coloquei aqui. Mas eu sempre destaco uma frase quando eu vou falar de ferramentas. Comece com o que você tem, enquanto você não tem condições de ter ali as melhores ferramentas. Porque, pessoal, é o seguinte, muitas pessoas às vezes deixam de começar alguma coisa na vida dela justamente porque ela pensa, ah, não, eu tenho que ter aquele tanto de ferramenta, vou gastar uma grana preta com aquele tanto de ferramenta e pode dar errado. E a pessoa vai e desiste, cara. Mas não, cara, começa com um pouco. Começa aqui, ó. Começa comprando apenas um ferrinho de solda desse aqui, ó, do mais simplesinho que tem. Pra vocês terem noção, quando eu comecei na eletrônica, eu comecei apenas com um ferro de solda desse aqui, ó, do modelinho mais simples, e com esse estanho aqui, ó, de 1 milímetro. E cara, eu já comecei ali simplesmente fazendo mini projetos e aí depois eu parti para consertar, eu lembro até hoje. Pra vocês terem noção, pessoal, secador, chapinha, cara, eu pegava cada secador e chapinha com um problema tão simples de resolver e eu já ganhava dinheiro, cara, somente com um ferro de solda e com aqui o estanho. Às vezes eu ia ali, simplesmente era só o fio, sabe o fio de entrada de tensão? Então, muitas das vezes o fio de entrada de tensão ele simplesmente descolava. Por quê? Porque muitas chapinhas, muito secador, às vezes a pessoa fica com ele ali no banheiro e aí o que acontece? Ela vai lá, toma banho, liga o chuveiro, começa a cantar ali de boa, tal, e a gente sabe que o banheiro é um local úmido. Então, conforme, né, simplesmente a pessoa vai tomando banho ali, o chuveirão esquentando e tal, a musicona rolando, muitas das vezes deixa ali, até o celular, cara. Tem gente que leva o celular para tomar banho também. Simplesmente essa umidade ela pode pegar na placa e com o passar do tempo ali, a pessoa ligando, desligando, vai e o fio solta. E às vezes, cara, eu pegava chapinha para consertar e era só um fio da entrada ali da tensão que tinha soltado. Eu só pegava aqui, ó, esse ferro de solda e o estanho, só ressoldava a entrada ali, fazia a limpeza, né, ressoldava a entrada ali, simplesmente ganhava meu dinheiro tranquilamente, só soldando um fio, não gastava absolutamente nada, só um pouquinho de estanho ali, pronto, soldava o fio e a chapinha voltava a funcionar do nada e a pessoa ficava maravilhosa, falando, caraca, mano, que mágica que você fez. Então foi desse jeito, galera, que eu comecei na eletrônica, comecei apenas com um ferro de solda e um estanho. E é o que eu recomendo vocês começar, cara. Começa aí brincando com o ferro de solda, com o estanho, tentando consertar algumas coisas. Pega alguma sucata, começa a retirar componentes dela e você vai começando aí a tomar gosto pela eletrônica, beleza? E aí com o passar do tempo, né, pessoal, eu recomendo vocês investirem num ferro de solda melhor, porque eu não sei se vocês sabem, né, esse tipo de ferro aqui eles não servem para soldar todos os tipos de componente ou para até mesmo para você fazer uma solda profissional. Eu sempre vou estar recomendando vocês utilizar essas estaçãozinhas aqui, que é totalmente regulável e é muito mais prático para você fazer, porque alguns tipos de solda você exige uma temperatura maior, outros tipos você exige uma temperatura menor, então você consegue fazer o ajuste aqui, ó, tudinho com essa estaçãozinha. Porém, como eu falei, você começa simplesmente com um ferrinho de solda mais simples. Para vocês terem noção, pessoal, essa aqui é a minha primeira estação que eu comprei há muito tempo atrás e até hoje ela nunca deu problema, usando várias vezes. Nunca tive problema com ela, cara, muito bom. Ela pode, né, às vezes você pensa que você fez um investimento alto de início, cara, mas isso aqui é quase para a vida inteira. Já esses ferrinhos aqui, eu já perdi a quantidade de vezes que eu já troquei de ferro desses aqui. Por quê? Porque esses ferros aqui,
dá muito problema, cara. E ele demora pra caramba pra poder esquentar. Por exemplo, esse ferro aqui demora numa média de 5 minutos para ele poder atingir a temperatura dele. Então você tem que esperar um tempão. Você liga ele lá e tem que ficar esperando. Ou seja, você não liga ele instantaneamente e já começa a soldar, não. Você liga ele, espera um tempão e aí depois você começa a soldar. Já esse aqui, cara, é rapidão. 30 segundos, o bichão já tá prontinho aqui, ó. Já tá na temperatura que você ajustou aqui para você poder começar a soldar. Por isso que eu super recomendo simplesmente vocês terem, né, depois, né, que você já ter usado bastante esse ferrinho aqui, eu recomendo vocês simplesmente passar para esse ferro de solda aqui. Lembrando que sobre cada ferramenta dessa aqui eu vou falar mais específico sobre ela quando a gente simplesmente for ali, né, na aula daquela ferramenta. Por enquanto eu vou estar passando aqui bem por cima, só mesmo para vocês saberem o que vocês precisam ter. E qual estanho, pessoal, você deve comprar aí? Se você for mexer mais com componentes SMD, que são componentes que ficam ali na superfície da placa, é recomendado, né, aqueles componentes que não traçam a placa, aqueles componentes menores, é recomendado você ter aí, né, principalmente manutenção de celular, de notebook, né, é recomendado placa eletrônica menor, é recomendado você usar o de 0,5 milímetros, que é esse aqui, correto? É um estanhozinho, você pode ver, ó, ele é um pouquinho mais fino. Já se você for mexer com soldas um pouco mais, eu posso dizer assim, mais grossos, como por exemplo, você vai soldar cabo de som, sabe aqueles cabos bem grossos que você precisa fazer uma solda nele? Aí eu recomendo vocês utilizar o de 1 milímetro, porque aí você vai gastar até menos estanho ali, porque ele vai preencher um volume maior. Então esse aqui é o de 1 milímetro, esse estanho aqui ele tem chumbo, e o chumbo ele é prejudicial à saúde. Então é recomendado você usar o lead free para você fazer, que também é um novo tipo de estanho. Vocês podem utilizar o lead free, que é sem chumbo. Esse aqui possui chumbo. E também eu recomendo, né, caso você for fazer remoção de chips SMD, utilizar simplesmente a solda salva chip, que é essa solda aqui, também chamada aí de solda de baixa fusão. Basta você tocar o ferro nela, ela vai permanecer por mais tempo ali mole e você vai conseguir ir lá e arrancar aquele componente. E já falando de solda, é recomendado vocês terem aí uma pasta de solda. Sempre quando você for fazer a soldagem ou a dessoldagem, é muito recomendado você usar uma pasta de solda para poder ali, simplesmente ajudar na junção da solda. É muito recomendado você utilizar aí a pasta de solda. Super recomendado você ter aí um sugador de solda. Esse camarada aqui, ele simplesmente, né, você vai ali com o ferro de solda e aí você vem aqui, ó, arma ele e vem aqui, ó, e retira a solda do componente de forma muito rápida. Vocês também podem retirar a solda utilizando simplesmente a malha dessoldadora. Você pode simplesmente pegar aqui, ó, a malhazinha dessoldadora. É uma malhazinha que você vai passar o ferro aqui por cima e a solda simplesmente vai ficando na malha. Você vai removendo a solda para você depois colocar um outro componente ali no lugar daquele quando você for fazer a substituição do componente. Outra ferramenta, pessoal, que é muito utilizada aí, né, principalmente para componentes SMD, para você remover um CI, um circuito integrado, aquele circuitinho que tem várias pernas ali, principalmente, né, se ele estiver difícil de remover, vocês podem simplesmente estar utilizando a estação de ar quente também para poder remover circuitos integrados, principalmente de placa de celulares, de placas menores ali, placa de notebook ali, tem um CIzinho que você consegue remover facilmente com a estação de ar quente. Pessoal, tem muitas pessoas que têm dúvida, né, porque existem algumas estações aí que são vendidas no mercado, que ela simplesmente é a estação de ar e a estação de solda aqui, tudo junto. Ou seja, elas vêm junto aqui no mesmo equipamento, igual esse que eu estou mostrando para vocês aqui, só um exemplo aleatório. Porém, galera, eu não recomendo você comprar simplesmente essas que vêm os dois em um. Porque, por exemplo, galera, vamos supor que deu um curto interno lá na placa lá que alimenta as duas e aí parou as duas, parou tanto o ferro de solda quanto parou aqui a estação de ar quente. Então você basicamente perdeu as duas entre aspas, porque você vai ter que consertar elas ali. Você pode consertar elas utilizando apenas um ferro de solda. Ou seja, vocês vão perder tempo ali. Já se for separado, se der problema só em um, só deu problema na de ar quente. Você vem aqui, ó, por ferro de solda e continua mexendo nele. Outra ferramenta indispensável é a fonte de bancada. Isso aqui vai agilizar demais o seu serviço. Vai fazer com que você consiga ali simplesmente descobrir curtos em fontes, curtos em placas ali de forma muito mais rápida. O modelo que eu utilizo aqui é a PS305D, essa mesmo, PS305D. Essa aqui, pessoal, é uma fonte de bancada que ela vai simplesmente, a corrente dela vai até 5 e a tensão dela vai até 30 volts. É o que eu recomendo vocês usar para poder trabalhar com eletrônica. Tem umas que vai ali só até 15 volts e que tem 2 amperes. Porém, eu vejo o pessoal reclamando muito e dizendo que ela dá muito problema.
Já essa aqui, que é um pouquinho mais cara, né, que é a que vai até 5 amperes, ou seja, você consegue trabalhar com uma corrente nela de 5 amperes e uma tensão aí de 30 volts. Muito recomendado aí para você fazer manutenções eletrônicas, descobrir curtos em placa. Já descobri muito curto em placa aqui, utilizando essa fontezinha aqui, correto? Essa aqui é a fonte de bancada. Lembrando, né, pessoal, que essa fonte ela vem com as garrinhas, entendeu? Então você vai lá, liga ali no dispositivo eletrônico e alimenta ele ali na sua bancada. Então aqui com ela você consegue simular tensões de 12 volts, de 2 volts, de 5 volts. Às vezes você quer um circuito fechado ali, você precisa colocar 5 volts naquele circuito. Então você vem aqui para a fonte de bancada, simplesmente coloca 5 volts naquele circuito e você pode simplesmente aumentar, diminuir a corrente. Como vocês sabem, pessoal, a gente precisa abrir os equipamentos eletrônicos. Então é super recomendado você ter aí vários kits de chave, tanto chaves de fenda, né? Chave de fenda, para quem não sabe, é a chave que tem esse símbolozinho de menos na ponta dela, e chave Phillips é essa chave que tem esse símbolo do mais aqui na ponta dela. Essa aqui é uma chave Phillips e essa aqui é uma chave de fenda. Então é super recomendado você ter uma de fenda, né, que tem a ponta mais larga, outra menos larga e outra menos larga ainda, beleza? Então é recomendado você ter uma grande, uma média e uma pequena. Dessas aqui também é a mesma coisa com a Philips. É recomendado você ter uma grande, ter ali simplesmente uma média e ter uma pequena de cada um para você conseguir abrir aqueles eletrônicos. Dependendo do tipo de equipamento eletrônico que vocês pegar, por exemplo, uma vez eu fui pegar uma televisão para consertar, uma televisão de tubo, uma TV bem antiga, e eu precisei comprar essa chave de fenda aqui só para poder abrir aquela televisão. Por quê? Porque ela tinha um parafuso que ele ficava bem lá no fundo e o espaço era bem fininho, bem curto, né? Então eu precisei dessa chave Phillips aqui somente para poder abrir uma televisão. Então às vezes tem alguns tipos de eletrônicos que vão precisar de uma chave de fenda especial. Como por exemplo, uma vez também eu fui abrir uma máquina de lavar roupa e simplesmente eu não tinha chave para abrir ela. E eu tive que comprar uma chave especial só para abrir aquela máquina de lavar roupa. Por quê? Porque cada eletrônico, às vezes o fabricante coloca ali, parece que é só para dificultar. Então às vezes você pode precisar comprar uma extra, igual no caso dessa aqui que eu comprei somente para abrir uma televisão, entendeu? E compensou para mim, viu? E outra coisa muito recomendada é você comprar esses kitzinhos de chave aí, que já vem um monte de chave também, que aí você vai conseguir abrir qualquer dispositivo eletrônico aí, tanto celular quanto simplesmente ali notebook. Cara, isso aqui você consegue abrir celular, notebook, televisão, principalmente as televisões de hoje, né, que são as televisões finas. Super recomendo vocês também ter esses kits aqui que vem com várias chaves que você apenas troca a ponta dela aqui, ó, tá vendo? Simplesmente pega essa partezinha aqui, ó, desenrosca aqui na ponta, troca a ponta dela aqui, ó, coloca outra ponta e continua ali, abre aquele dispositivo. Eu utilizo bastante. Inclusive eu tenho 2 kitzinhos desse aqui. Esses kits aqui vocês podem encontrar na internet aí, principalmente nesses sites chineses aí, você encontra facilmente esses kits com várias ferramentas, até mesmo em loja, nas feiras aí você vai encontrar. Outra coisa muito importante é você comprar esses kitzinhos de pinça, beleza? Essas pinçazinhas aqui vão te ajudar muito. Às vezes tem um componente ali que você precisa puxar ele e como o ferro de solda ali vai estar quente e tal, para você não queimar sua mão, você pode simplesmente pegar aqui, ó, uma pinçazinha dessa aqui. É muito recomendado você ter essas pinças, principalmente pinça antistática, né, que seja essa partezinha aqui que não seja condutora. E também é muito recomendado você ter essas espátulas aqui, pessoal, principalmente para destravar travas de tanto de televisão, tanto de monitores, tanto de alguns equipamentos eletrônicos. Vocês vão ver que eles vão ter aquelas travas chatas e você precisa destravar com muito cuidado. E também é muito recomendado, né, sempre quando a trava dela for bem rente, você utilizar essas espátulas de plástico. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma espátulazinha de plástico que você pode usar. Vocês podem utilizar essas aqui também, ó. Muito comum, né? Tem um negócio, eu não toco violão, mas eu já ouvi falar que tem aquele negocinho de tocar violão. Diz que ele é muito parecido com simplesmente essas espátulazinhas aqui, ó. Inclusive você encontra, né, desse tipo de espátula aqui, nesse tipo de kit aqui, geralmente ele sempre vem com umas espátulazinhas dessa aqui. E você vem aqui, ó, destravando as laterais ali do televisor ou daquele equipamento eletrônico que você for abrir. Ou você pode usar também, ó, esse outro tipo de espátula. Tem essas aqui que são um pouco mais resistentes, né? Porque algumas dessas aqui, ó, elas podem até quebrar. Porque tem alguns eletrodomésticos, galera, que tem, você precisa colocar tanta pressão ali, cara, que essa de plástico aqui, ela não aguenta. Aí você precisa usar essa aqui, porém com muito cuidado. Tanto é que às vezes eu prefiro usar essas que tem a boca mais larga aqui, ó, para poder não danificar tanto ali a carcaça ou plástico ali daquele equipamento que você está abrindo.
E também é super recomendado, pessoal, vocês terem aí limpa-contatos para você bater ali nos contatos. E também, pessoal, para você limpar a placa, quando você for lavar uma placa, for dar um banho numa placa ali, é super recomendado você ter o álcool isopropílico, tanto toda vez que você também for remover ou colocar um componente, é indispensável você limpar a placa com álcool isopropílico, porque ele é um álcool que é justamente utilizado para poder limpar placas eletrônicas. Limpa-contatos eu uso mais na parte de elétrica, não tanto na parte de eletrônica, mas tem alguns eletrônicos também que eu passo ali no limpa-contatos, ali nos contatos dele. Já que a gente falou do limpa-contatos aqui, tem um outro spray que é muito utilizado em eletrônica, pessoal, principalmente em placas de componentes SMD. Alguns casos, né, de curto-circuito, quando você não conseguir identificar ali o que está ocasionando curto naquela placa, vocês podem também utilizar principalmente em placas SMD, placa de celulares, ou seja, placas que os componentezinhos ali são soldados na superfície. Você consegue facilmente, né, principalmente se aquela placa estiver em curto, você consegue facilmente descobrir qual é o componente que está esquentando mais naquela placa, qual é o componente que está ocasionando aquele curto, apenas utilizando aqui, ó, um spray congelante, que é esse camarada aqui. Você aplica ele na placa ali, né, e você vai lá e energiza a placa, e aí simplesmente aonde tiver o curto, obviamente você vai fazer uma energização da placa controladamente, principalmente utilizando aqui, ó, a fonte de bancada. Então é para isso que tem a fonte de bancada, para você trabalhar com ela ali na bancada. E aí você vai fazer um curto controlado, e com esse curto controlado, um componente vai aquecer. E esse componente que vai aquecer geralmente é o componente que vai estar em curto, e utilizando o spray congelante ele vai dedurar ali qual é o componente que está em curto. Muito utilizado principalmente, né, em soldas SMD, principalmente para tirar curto de placa de celulares, de placas menores também é muito utilizado o spray congelante, vocês podem ter aí. Outra coisa também que é super indispensável é você ter esses alicates para você conseguir decapar fios de forma rápida, né? Como vocês podem ver, tem esse alicate aqui que ele consegue decapar fios aí de 0,6 até 2,6 milímetros aqui. Esse aqui é um alicatezinho muito prático mesmo. Você pode simplesmente usar para poder remover as pontas dos cabos. Ó, vou pegar esse fio aqui, ó, esse fio rosinho, simplesmente tirar aqui a ponta dele de forma muito rápida, utilizando apenas aí, ó, esse decapadorzinho. Ou vocês também podem utilizar esse decapadorzinho aqui também, que esse aqui eu gosto pra caramba, porque você consegue decapar com ele qualquer fio, ó, tá vendo aqui, pessoal? Ó. E aí você vem aqui, ó, e puxa, você já decapou a ponta do fio aqui. Lembrando que esse aqui é automático, ou seja, ele identifica o tamanho do fio. Você pode, né, se não estiver pegando o fio, você pode fazer um breve ajuste aqui, mas ele sempre detecta automático aí o tamanho do fio, ele é automático para poder remover a ponta do fio, muito top. Já falando em fio, é super recomendado você ter vários fiozinhos desses aqui assim, ó, principalmente esses cabos de fonte, eu nunca jogo fora, eu vou pegando aqui, deixando o fio ali na bancada, porque às vezes a gente precisa fazer um jumper, né, ou seja, fazer uma ligação de um ponto ao outro que a trilha foi rompida, e eu pego esses cabos aqui e costumo usar para poder fazer isso. Na aula de eletricidade estática também eu vou falar com vocês, né, alguns equipamentos que você precisa ter de eletricidade estática, tanto é que todos esses equipamentos aqui, eles estão sobre uma manta antiestática. Essa aqui é uma manta gigantesca que eu comprei, justamente para isso mesmo. Então aqui a minha bancada, ela é toda antiestática, pessoal. Não tem lugar nenhum que não é antiestático. Então é super recomendado vocês tomarem esses cuidados aí contra descargas eletrostáticas, porque pode queimar e danificar alguns tipos de placas aí. Eu mesmo nunca danifiquei uma placa por eletricidade estática, porém, dentro do nosso treinamento eu já provei que realmente a eletricidade estática ela existe. Então é super recomendado você ter no mínimo uma pulseira antiestática dessa aqui. Lembrando que ela tem que estar ligada aí a uma barra, recomendado que seja uma barra de cobre aí aterrada a 2,40 m da terra. Ou seja, você tem que aterrar ela para ela poder funcionar. Então é muito simples o funcionamento dela. Você vai vir aqui, ó, vai colocar ela aqui no seu braço e simplesmente vai ajustar aqui, colocar a pressão e vai travar ela aqui, ó. E aí, travou ela aqui, você vai lá e conecta no suporte de terra da sua bancada para poder ficar ali, descarregar a eletricidade estática do seu corpo. E também vocês podem, né, utilizar o que eu estou utilizando aqui também, que é essas luvas antiestáticas que tem essas pontas aqui emborrachadas, que são pontas para você não passar a eletricidade do seu corpo para a placa. Ou também vocês podem seguir dicas, né, de pegar sem a luva na placa também. Sempre quando você for pegar uma placa eletrônica sem luva, pessoal, e sem aqui a pulseira antiestática, é super recomendado você pegar sempre pelas laterais aqui, ó, tá vendo? Sempre pega pelas laterais. Não fique pegando aqui, ó, nas partes que tem aqui simplesmente os contatos, ou seja,
aonde a eletricidade passa aqui na placa. Então pega sempre pelas laterais. Outra coisa que é indispensável é você ter aí, pessoal, multímetros, né? Aqui, por exemplo, eu tenho 2 multímetros digitais. É recomendado você ter um multímetro que tem a função de medir capacitância, né, que tem ali a função de medir os farads de um capacitor, justamente para você ali, pessoal, fazer testes em capacitores também, porque esse multímetro simplesinhos, você pode começar com ele, você vai conseguir fazer vários reparos, porém ele não tem a parte de medir aqui os farads do capacitor, a capacitância daquele capacitor. Então é recomendado vocês comprar um multímetro que tenha mais funções como esse aqui, ó, tá vendo? Então esse multímetro aqui ele é um pouquinho mais completo que esse. Obviamente ele é um pouquinho mais caro, porém você pode começar aí simplesmente com um multímetro baratinho também, que vai funcionar belezinha, você vai conseguir aí dar início no projeto. Como eu falei, pessoal, a manta que está aqui embaixo desses componentes é uma manta anti-estática. Vocês também podem utilizar vários tipos de manta anti-estática. A gente tem essa aqui, ó, também muito utilizada principalmente para quem vai fazer manutenção de celulares, mas também você consegue fazer manutenções em placas eletrônicas tranquilo também utilizando. Essa aqui não é somente, tem gente que pensa que essa aqui é somente para manutenção do celular, mas ela é para manutenção de eletrônica em geral. Por quê? Porque aqui, pessoal, pode ver, ó, ela vem com várias baiazinhas, você pode simplesmente organizar os parafusos. Conforme você vai tirando o parafuso daquele equipamento eletrônico, você simplesmente vai colocando eles aqui, ó, tá vendo? Nessas baiazinhas aqui, colocando eles bem presos. Porque essa que tá aqui embaixo, ela é totalmente lisa, ela é totalmente reta. Então, se você coloca o parafuso, dá um tapa aqui, os parafusos voam tudo para tudo quanto é canto. Já aqui você consegue organizar bem os parafusos, você consegue organizar aqui também, ó, os componentes eletrônicos, você pode colocar alguns componentes que você mais usa aqui, nessas baiazinhas, pode abrir e fechar. Então, cara, essa aqui é muito top. Recomendo também, pessoal, vocês terem aí cola T7000, que é uma cola muito utilizada aí para vocês colarem plástico, né? Muito utilizada também para poder colar ali, principalmente na área de celulares, colar ali a parte traseira dele, até mesmo colar ali a parte da frontal dele, ali você consegue colar utilizando esse tipo de cola aqui T7000. Eu utilizo ela tanto na área de celulares quanto na área de eletrônicos ali. Às vezes você pega um eletrodoméstico ali que às vezes teve uma queda muito violenta e tal parte dele não está mais fechando, não está mais se encaixando ali, vocês podem simplesmente usar essa cola aqui para poder fazer a cola. Outra coisa muito utilizada, né, são esses suportes para você poder segurar a placa eletrônica. Tem esse aqui também, principalmente para placas menores. Tem esse outro suporte aqui também para você segurar placas maiores. Porém, quando eu vou trabalhar com placas maiores, eu simplesmente firmo ela na bancada mesmo ali. Às vezes eu passo até uma fita Kapton entre a bancada e a placa ali para poder dar uma firmada melhor nela ali. Então, nunca precisei usar esse suporte não, mas tem esse suporte aí que vocês podem utilizar para placas maiores também. Fica de boa, fica ao seu critério. E tem esse aqui que você pode utilizar para placas menores, ó. Ela simplesmente funciona a pressão. Se você vem aqui, ó, tira a pressão dela, você pode vir e remover a placa. E aí ela volta a pressão aqui, ó, tá vendo? Então, vocês poderiam vir aqui também, se fosse uma plaquinha bem menor, colocar aqui, ó, pressão nela aqui, ó, tá vendo? Pressãozinha. Então, essa aqui, ela segura com bastante pressão. Eu gosto pra caramba desse suportezinho aqui para placa. Principalmente para placas pequenas, eu uso muito ele. E também esse outro suportezinho aqui, eu uso ele às vezes para placas pequenas também. E é super indispensável, pessoal, depois que você faz um serviço de solda, você conferir se aquela solda ficou boa mesmo. E para isso é muito recomendado ou você usar uma lupa, igual essa aqui que vocês estão vendo, vocês podem utilizar aí uma lupa, ou vocês podem utilizar também o que eu mais gosto, que é o microscópio USB, que é uma opção bem barata aí, poder aí ver, dar um zoom na placa ali de forma mais simples, porque a gente também tem esse outro tipo de microscópio que você pode usar, porém ele é um pouquinho mais caro e eu não recomendo, cara, vocês usarem, nem precisa, galera, só com o microscópio USB você já consegue fazer basicamente tudo. Não precisa você estar utilizando esse aqui. Mas com o tempo, esse aqui ele é um pouco mais prático. Por quê? Porque fica melhor o olhar que você coloca ali com contato. Porém, eu mesmo não utilizo esse aqui. O microscópio USB para mim já está de bom tamanho. Outra coisa, né, pessoal? É super recomendado em eletrônica você ter uma fita Kapton, que é essa fita aqui anti-temperatura, ou seja, quando você simplesmente for usar a estação de ar quente, para você não soltar todos os componentes que estão do lado ali, proteger os componentes que estão do lado, não mandar o ar quente em componentes que são mais sensíveis, que possam estar ali do lado, você pode simplesmente proteger ele, né, da temperatura com a fita Kapton, que é essa fitazinha aqui que basicamente é uma fita térmica. Então, o calor não vai passar por ela. Então, ela simplesmente protege os outros componentes do calor. E eu também, pessoal, recomendo você comprar essas baiazinhas organizadoras
justamente para você colocar os componentes eletrônicos dentro de cada baiazinha dessa aqui. Então vocês podem simplesmente colocar aqui, esse aqui são os LED verde, Por exemplo, essa aqui é uma das que eu tenho, a outra tá ali, a outra é um pouquinho maior, não consegui retirar ela. Então essa aqui é uma pequenininha, foi a primeira que eu comprei. Então aqui dentro, eu tenho simplesmente os LED, se você olhar, eu tenho os LEDzinho aqui, tenho vários LEDzinho dentro dessa baiazinha aqui, e eu sei que esse aqui são os LED verde. Esse aqui são os LED vermelho, esse aqui são os resistores de 470 ohms, Tá vendo aqui, Simplesmente tem aqui os resistores de 470 ohms, que são resistores muito utilizados aí, de 470 ohms. Aqui, por exemplo, pessoal, eu tenho muitos estoques também de parafusos, né? Aqui tem vários parafuso para tudo quanto é tipo de equipamento eletrônico, eu consigo achar aqui nessa caixinha. Demais componentes aqui, tem alguns outros tipos de componentes que eu uso e deixo aqui também, como por exemplo aqui, tem vários fusíveis aqui no canto, Não sei se vocês estão olhando, mas aqui, tem vários fusíveis. E pessoal, tem muitas outras ferramentas que eu não citei aqui, ferramentas básicas, né? Como por exemplo, um alicate de corte, é indispensável para eletrônico. Você vai picar muitos fios, cara. Você vai ser um pica-fio. Então aqui também, tem um estiletezinho que vai te ajudar muito, Tem também aqui simplesmente, né, essas escovas antistáticas que é muito utilizada tanto para você fazer a limpeza ali, tanto da carcaça e quanto da placa eletrônica também. Vocês podem dar um banho na placa ali simplesmente, né? Vem aqui com álcool isopropílico, joga o álcool isopropílico na placa ali, vem aqui com a pinçazinha antistática, vem aqui, faz a limpeza. Também tem o termo retrátil, principalmente quando você for ligar dois fios ali, você pode simplesmente passar o termo retrátil nele, ligar aqui um isqueirozinho, ligar um fogo, né, aquecer essa partezinha, e ele vai enrijecer como se fosse uma fita isolante. Obviamente também é recomendado você ter uma fita isolante aí. Às vezes você vai precisar simplesmente fazer reparos nos cabos ali. Então vocês podem utilizar simplesmente uma fita isolante, junto simplesmente de um termo retrátil que vai te ajudar ali a fazer reparos em cabos. E é muito recomendado também você ter esses tipos de ponteira aqui, diversos tipos de ponteira diferentes. Às vezes você precisa fazer manutenção numa placa ali que tem esse tipo de ponta aqui. Então é recomendado você ter essa ponteira, porque simplesmente você só liga aqui no fundo dela aqui, simplesmente ligar aquele aparelho eletrônico ali utilizando a fonte de bancada, com auxílio simplesmente, né, de um desses terminais aqui, de uma dessas conexões aqui. E aqui eu estou olhando para ver se eu encontro mais alguma coisa que eu não falei, mas eu acredito que eu tenha falado dos tópicos principais. Lembrando, com essa base aqui você já vai conseguir aí simplesmente fazer manutenção e criar muitos projetos eletrônicos também. Então você consegue fazer manutenção e criar projetos eletrônicos com essas ferramentas que eu mostrei aqui para vocês. E lembrando que lá dentro do nosso treinamento a gente simplesmente tem um e-bookzinho lá que tem os componentes eletrônicos que são mais utilizados e que você pode comprar aí para simplesmente deixar aí na sua bancada. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Fui!